narcisistas, tudo bem? Estamos mais uma vez aqui no nosso canal para tratarmos da quinta característica do narcisista, advinda aqui dessa obra maravilhosa do Dr. Kurt Mendonça, né? Um neurocirurgião formado em área jurídica e especialista em direito processual civil, tá certo? Estamos homenageando esse doutor porque ele tem vários relatos, vários anos de experiência, tá? Com vítimas de narcisista. Então o canal aqui, Real Life Diary, que quer dizer o Diário da Vida Real, né? Escolheu esse doutor, esse médico, a ser homenageado por todos nós, tá certo? Pela sua experiência, pela sua vocação, pela sua dedicação para com seus pacientes sobreviventes de narcisista, tá? Por décadas. Então ele recebe aqui o nosso aplauso, merece os nossos aplausos, tá? E aqui realmente ele é ovacionado, tá? Então, não sei se esse vídeo em algum momento vai chegar à ciência do Dr. Kurt Mendonça, mas aqui no nosso canal ele é elogiado, tá certo? Pela sua prontidão, pela sua prestação de serviço, tá? É uma prestação de serviço de utilidade pública, na verdade, né? Que não, além dele ganhar por isso, né? Que é a profissão dele, mas nós não estamos falando disso. Estamos falando de um médico que está aqui dando, como se diz, extensão ao seu trabalho. Escolheu escrever sobre o seu trabalho para que outras pessoas tivessem, de fato, ciência, consistência do que se trata desse transtorno. Então, por isso aqui que ele é bem homenageado na nossa página, por essa preocupação pública, por esse carinho, por esse acolhimento direcionado à sociedade, por essa conscientização. Tá certo, Dr. Kurt Mendonça? Então, um beijo. E aos que ficarem aqui para assistir o vídeo, então vamos discorrer aqui a quinta característica advinda dessa obra maravilhosa do Dr. Kurt Mendonça, em que ele fala especificamente que o narcisista é um mentiroso patológico, né? Dentre outros profissionais vem vindo, e eu também vim falando, né, que ele é um mentiroso patológico, narcisista, mas a gente vai falar aqui com as palavras do Dr. Kurt Mendonça, que ele infere da seguinte maneira: o narcisista maligno é um mentiroso patológico, mente sobre tudo e sobre todos, até mesmo quando a verdade seria uma melhor história. Mas mente sobre seu presente, seu passado, seu futuro, sobre sua família, sobre sua carreira, seus relacionamentos, suas intenções. Mas antes da gente acabar aqui de concluir, seguirmos aqui, antes de seguirmos, vamos discorrer um pouquinho aqui sobre a mentira patológica. Qual a diferença, Michele, de uma mentirinha para uma mentira patológica, para que vocês entendam o teor, o grau da situação, tá? Uma coisa é, Michele, você foi à padaria? Não, eu não fui à padaria, às vezes eu fui ao mercado, mas eu sei que mentir nessa ocasião, ou omitir, seria uma mentira mais saudável nessa situação para poder evitar um certo problema, porque eu posso dizer que eu não encontrei certa pessoa e que trouxe desconforto, você tá entendendo? Então, há mentiras que não são saudáveis, claro, evidentemente que nós estamos falando disso, nós estamos falando do sentido dele. São mentiras que são omissões, na verdade, para que se tenha um bom relacionamento, para que as pessoas prossigam de uma forma mais saudável, uma certa omissão saudável, né, até um limite, até um certo ponto, a prevenir e a, como se diz, manter um bom relacionamento entre duas pessoas. Agora, diferentemente, é uma mentira patológica, em qual sentido, em qual grau, em qual teor. Quando a gente fala de um nível patológico, é com grande decorrência, é com grande intensidade. Então, é aquela pessoa que mente demais. Então, é intensidade, tá? O nível patológico é isso, é intensidade, mente demais, tá? E recorrentemente, ou seja, todo dia, toda hora a pessoa está mentindo. Então, esse é o nível patológico, tá? Que quer dizer o quê? Decorrência, de forma incessante, de forma extrema, intensa e decorrente. Então, é uma pessoa que, novamente, para vocês fixarem bem isso, quando a gente fala de patologia, a gente fala de forma patológica para qualquer tipo de assunto, nós estamos falando de intensidade e decorrência. É grande a proporção dentro daquela mentira e é grande a proporção em que vezes, né, que se mente. Então, por isso que eu parei um pouquinho aqui para falar um pouco mais sobre isso, para vocês fixarem melhor, tá bom? Então, por isso que ele coloca aqui que o narcisista é um mentiroso patológico. E sim, de fato, todos os profissionais vêm vindo falando e reconhecendo isso,
tá? Mas aqui nós estamos discorrendo com o olhar do Dr. Kurt, que fala aqui, faz a seguinte analogia: porque o narcisista vive num mundo mágico de fantasia, a Narcolândia, ele chama de Narcolândia esse mundo, né, que o narcisista vive, em que ele é um ser superior, supremo, único, eleito, incomparável, intangível. Isso na cabeça do narcisista. Seus atributos e ações supostamente positivos são inventados para o autoelogio, para conseguir mais adoradores e bajuladores. Então ele acredita ser supostamente superior às demais pessoas para que ele consiga mais adoradores e bajuladores. Então ele convence as pessoas de que ele é o melhor, tá? É obcecado por manter sua fachada vistosa, chamativa, reluzente, seu outdoor, vamos dizer assim. Como a verdade é que existe uma lacuna de grandiosidade entre o falso eu exibido na fachada e seu eu verdadeiro. Ele precisa mentir descaradamente para encobrir mentiras com mais mentiras. Então, é o ego aqui do narcisista gritando, berrando acima do seu self. O self é o que realmente ele é. O ego não é aquela camada, né, que nós precisamos e necessitamos, às vezes, para fazer a manutenção, né, de outros mecanismos, né, psíquicos, né, que o ego nos ajuda ali na autoestima, em certas coisas. Mas o narcisista, ele incorre muito de forma egóica, ele incorre muito acima do self, né? Ele vive muito de forma neurótica, ele briga incessantemente com a realidade. Ele vive num lado mais neurótico, mais psicótico, em que ele cria uma neurose em que ele é melhor do que as demais pessoas, em que ele cria uma neurose na briga da realidade, em que ele acredita que as pessoas estão constantemente contra eles e eles já vão se antevendo, já apronta contra aquelas pessoas, achando que as pessoas estão contra ele, estão olhando, observando, negativando o seu ponto de vista, olhando ele com outro jeito. Então é uma loucura, tá? É uma personalidade psicótica, neurótica, vive no falso eu, não vive o eu de verdade. Então é esses pontos aí que o Dr. Kurt Mendonça tenta bater aqui, tá? Aí ele fala: a máscara que o narcisista maligno usa em público é uma fachada de seu falso eu. Seu verdadeiro eu é o inferno de Dante. E ele quer dizer o quê aqui? Que o eu de verdade do narcisista é um inferno de Dante, né? E que ele prefere transparecer essa máscara. Porque o eu de verdade do narcisista é algo que ele não gostaria de viver, de reviver, de olhar para si, né? Porque foi algo que ele não gostou de ter construído, de ter se olhado de forma verdadeira, algo que ficou ali quebrado, algo que ficou ali rompido. E o narcisista, ele é incapaz de olhar para ele, para o seu eu de verdade, né? E rever ali coisas que precisam melhorar, rever coisas ali que precisam ser mudadas, serem perdoadas, como outras pessoas funcionais fazem e têm a capacidade de fazer. De visitar constantemente o seu eu de verdade, que é o seu self, né? Aquilo que nós falamos, é o encontro da pessoa com ela mesma. Mas o narcisista não, está numa briga incessante para provar para si mesmo que é melhor, provar para si mesmo que se pode se autorregular em cima de outras pessoas. Então, ao tempo que ele vai se autorregulando em cima das outras pessoas, ou seja, incorrendo em maldade, incorrendo em manipulações, em validações, ele vai se sentindo bem, porque ele não quer olhar para o seu eu de verdade, em que precisa de manutenção, ser reconhecido às vezes como fraco e às vezes como forte, e que isso é super normal, e a gente vai se construindo aos poucos. Ele não quer visualizar isso, ele quer se auto-regular em cima das outras pessoas, ele quer passar pelo inferno de Dante, vamos dizer assim, né? Que é o que o Kurt Mendonça descreve aqui, né? O narcisista, ele prefere passar pelo inferno de Dante a olhar para si, a olhar para o seu eu de verdade, tá certo? E ele fala que também usa a mentira como um dos instrumentos de manipulação e controle do seu entorno, de todos aqueles que estão à sua esfera de influência tóxica. Lembra que nós falamos?
da quinta característica, a mentira patológica. Então ele fala que o narcisista usa a mentira como instrumento de manipulação, controle ao seu entorno, né? Dessas pessoas, e manutenção dessas pessoas. Então a mentira, para ele, é a ferramenta crucial para ele manipular essas pessoas. O narcisista procura dar uma aparência de verdade às suas mentiras. E aí ele fala aqui que o narcisista procura de uma aparência de verdade às suas mentiras usando a técnica de caldeirão de bruxaria, como ele dá um nome, né? Eles misturam pitadas de verdade no meio de inúmeros ingredientes de mentira e os mexem em seu caldeirão maligno com o intuito de dar às suas poções enfeitiçadoras uma apresentação palatável. Ou seja, o que ele está querendo dizer aqui? Que o narcisista usa-se de uma técnica do caldeirão de bruxaria, que ele fala aqui que ao mesmo tempo que o narcisista ele mescla muitas mentiras, ele mescla também muitas verdades. Por quê? Para quando ele lança isso na vítima, né, ofereça isso à vítima, seja palatável, né, seja gostoso de se comer, vamos dizer assim. Embora tenha muitas mentiras, mas ele coloca também verdades, para que sejam bem vistas essas mentiras de uma forma mais palatável, né, que passe, que seja mais aceitável. Então, é uma obra muito bacana do Dr. Curti Mendonça, né? É uma literatura muito bacana, em que ele discorre de uma forma bem sucinta, bem racional, bem gostosa de se ler e de se entender. Robert Eyre, no livro Sem Consciência, afirma que o narcisista maligno sente orgulho da própria habilidade de mentir. A indiferença do narcisista quanto à identificação da mentira é realmente extraordinária. Isso faz o ouvinte questionar a sanidade do falante. Podemos chamar o narcisista de boca motorizada, pois fala uma salada de palavras sem sentido algum. Sua filosofia, dada a sua lábia facilidade em mentir, não causa surpresa e capacidade de iludir amigos, inimigos e familiares, dando desfalque e fingindo, vendendo ações falsificadas, propriedades sem valor, realizando ultrapassos de todo tipo, pequenas, grandes, sem menores escrúpulos. Então isso tudo vem no caldeirão das mentiras do narcisista, né? Isso é muito sério. Ele vem falando aqui, vou repetir esse final, que o narcisista tem uma lábia e facilidade de mentir, não causa surpresa a capacidade de iludir amigos, né? Não causa surpresa porque se espera isso de um narcisista, que vem iludir amigos, inimigos, familiares, fraudando, dando desfalque, fingindo, vendendo ações falsificadas, propriedades sem valor. Gente, isso é tão sério. Olha o que eu tenho de paciente que o camarada convence a mulher. Eu até encostei aqui porque isso é tudo muito cansativo, tudo muito, como se diz, sabe, de uma maldade muito grande. Ele convence a mulher a construir uma casa no terreno da sua mãe, da sua sogra, dizendo que ele não pode construir nem comprar em outro lugar, porque se colocar no nome dele, a outra ex-esposa vai querer aquilo, converter aquilo em pensão. Olha, eles falam em cada história, cada coisa, para convencer a vítima, no final, para a vítima não ficar com nada. Então, é por isso que ele fala que espera-se, né, mas no sentido, né, bem sucinto, ele fala: dada a lábia e facilidade em mentir, não causa surpresa a capacidade de mentir do narcisista, né? Então espera-se que ele minta pela sua personalidade, pelo seu posicionamento, pelo seu modo de ser. Então isso é muito triste. Então nós estamos dando o nosso tempo, dando um pouco da nossa técnica, do nosso conhecimento científico e laboratorial, assim como o Curti Mendonça, né? À espera das pessoas se libertarem, né, dessas pessoas que têm um transtorno de personalidade narcisista, tá? Pessoas essas que descaracterizam, desqualificam, invalidam, manipulam suas vítimas, e isso é muito triste, tá bom? Um beijo, fiquem ligados, tá? Quem quiser e achar pertinente esse vídeo, passe para as outras pessoas como uma maneira de utilidade pública, de ajuda, tá bom? Um beijo e fiquem com Deus. Tchau. Obrigada.